Olá para você que nos assiste, eu me chamo Bianca Chagas e está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Educação. E hoje vamos entrevistar um apaixonado pela educação e pelo desenvolvimento do território baiano. Formado em Geografia pela UNEB e com especialização em Análise do Espaço Geográfico pela UESB, atualmente exerce o cargo de secretário de Educação do município de Caraíbas, no interior do Sudoeste baiano. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Damião Silva. Olá, obrigado Bianca pelo convite, obrigado ao podcast Interior Baiano, Educação Interior Baiano. Eu sou Damião, como você disse, estou secretário de Educação no município de Caraíbas, município ali de 10.200 habitantes aproximadamente, logo aqui pertinho de Vitória da Conquista. E tem sido muito gratificante, uma experiência muito positiva estar secretário de Educação. E como é que tudo isso começou, Damião? Eu queria entender um pouco mais sobre sua trajetória para as pessoas que nos assistem poderem lhe conhecer também. De onde é que começou essa ideia e essa vontade de ser professor de Geografia? Então, a educação sempre me atraiu. Eu sempre fui um apaixonado pela educação desde muito jovem, Sempre fui aquele adepto à leitura, particularmente, E a geografia, ela sempre foi um vetor, para esse pensamento mais amplo, Desde os aspectos inerentes a clima, relevo, vegetação, mas também as relações humanas, econômicas, populacionais, enfim. E aí, ainda no ensino médio, um professor de geografia, o professor Ademilton, inclusive, eu sempre cito, foi o meu grande inspirador para cursar geografia. Eu ingresso no curso de Geografia da UNEB em 2004, passo no vestibular no final de 2003, 2004 ingresso, e por 4 anos e pouco estive lá estudando Geografia, Ao sair da graduação, já fui logo para a sala de aula, foi algo muito rápido, interessante inclusive, porque a gente foi forjado dessa maneira muito intensa. Eu concluo o curso de Geografia numa sexta-feira do mês de julho, e numa segunda-feira, na semana seguinte, eu estava na escola estadual da minha cidade, lecionando por meio do antigo PST, que era um regime contratual que a Secretaria do Estado mantinha junto aos professores, E ali foi uma imersão mesmo no processo de ensino-aprendizagem muito intenso. Naturalmente, antes disso, havia estagiado durante o curso de Geografia, mas já foi algo assim muito intenso. E logo na sequência, eu vim para a Vitória da Conquista cursar a especialização em Análise do Espaço Geográfico na UESB, e a leitura se amplia, os contatos também. E então, desde esse período, para ser mais preciso, desde 2008, a gente está na sala de aula. Lidando com o processo de ensino-aprendizagem, lidando com pessoas, com alunos, com pais de alunos, com colegas professores, é um universo apaixonante. Eu não tenho dúvidas. E agora, como secretário, eu queria entender, o senhor é natural de Caraíbas, né? Sim. Perfeito. Queria entender como secretário de Caraíbas de Educação, desse meio que o senhor já tem tanto experiência, eu diria assim, queria entender quais são os principais desafios ao longo disso, como é que é assumir um cargo público e qual a diferença de sair da sala de aula para tomar conta de várias salas de aula. Olha, Bianca, é de fato um desafio. Tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante, Nós estamos num processo de transição política no município de Caraíbas, Então o prefeito Renato, ele se elege agora na eleição passada, Toma posse dia 1º de janeiro desse ano, e me faz o convite, antes da posse, naturalmente, para que eu assumisse a Secretaria de Educação lá do nosso município. A priori, eu confesso ter ficado assim, poxa, mas será que eu tenho capacidade, jeito? Será que a gente consegue? Porque é um universo, de fato, distinto da sala de aula, Mas nós somos movidos por desafios. E ainda mais quando o desafio é inerente àquilo que você gosta, inerente àquilo que você lida cotidianamente, fica mais fácil. O que tem me auxiliado bastante é o fato de ser professor, de conhecer o chão da sala. Então agora, naturalmente, a gente toma conta lá de uma rede de pouco mais de 1.600 alunos, Caraíbas é um município, repito, pequeno. Mas, de todo modo, as demandas elas são igualmente desafiadoras se fosse Vitória da Conquista ou se fosse qualquer outra cidade maior. Porque os processos eles se dão de forma proporcional. Os programas educacionais, os projetos, enfim, lidar com os professores, lidar com os alunos, com as escolas, tem sido bastante desafiador. A gente, naqueles primeiros meses ali, entendendo o terreno, conhecendo o terreno, o prefeito Renato nos dando muito suporte, Toda a administração de Caraíbas, o prefeito Renato, o vice-prefeito Arnaldo, têm sido assim, parceiraços da Secretaria Municipal de Educação, bem como também das demais secretarias, e me deu a oportunidade também de constituir uma equipe técnica muito capacitada, muito comprometida com a causa, e isso também me dá um suporte muito grande, de modo que a gente consiga lidar com as questões pedagógicas, administrativas, políticas, enfim. Mas tem sido desafiador, mas muito mais do que o desafio tem sido gratificante. Não tenho dúvidas. Eu acho que o potencial de crescimento do município de Caraíbas é visível.
Então, Caraíbas é um município que, por ser muito pequeno, né, do ponto de vista econômico, por assim Sim. dizer, nós temos vetores de crescimento. Porém, esse crescimento socioeconômico, ele tem se dado de forma muito, muito lenta até então, né? Mas é um município de muito potencial. Caraíbas, eu creio que você tenha conhecimento, margeia a barragem do Rio Gavião. Sim. Então, o espelho d'água gigantesco, o potencial econômico de Caraíbas voltado particularmente para a agropecuária é muito grande, né? Então, a intenção nossa, e o prefeito Renato chega com muitas boas intenções, já tem provado isso, já tem conseguido desenvolver muitas coisas em 10 meses de gestão. A perspectiva é que a gente explore esse potencial econômico de Caraíbas, esse potencial também turístico de Caraíbas, esse potencial também educacional de Caraíbas, né? Então, a gente está no município com potencial que precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Isso nós temos gradativamente conseguido. Claro que a educação para tudo isso é a base. Né? Na medida que eu tenho a educação definitivamente priorizada, eu vou naturalmente desenvolver os demais setores do município, econômico, social e etc, né? Mas Caraíbas tem muito potencial. Por consequência, acaba desenvolvendo também. Sim. Um tema que eu acho importante a gente poder trazer, logo agora, no mês de outubro, vai acontecer a prova do SAB, né? O Sistema de Avaliação de Educação Baiano. Exato. Que tem o objetivo de avaliar ali como é que está a instituição. E eu queria entender, por parte da secretaria, por parte da instituição, como é que está sendo o preparo para poder receber essa avaliação e qual a importância que isso tem para um município que recebe uma avaliação positiva, que tem um retorno interessante. Perfeito. Então, Bianca, esse ano nós realizamos as provas externas, né, SAB, que é a avaliação estadual, e a SAEB, que é a avaliação federal. Né? Ambas têm enquanto objetivo avaliar justamente o processo de ensino-aprendizagem dos alunos das turmas de 2º, 5º e 9º ano, bem como ensino médio também para ambos os casos, mas na rede municipal nós avaliamos 2º, 5º e 9º ano. Inclusive a SAB, que é a primeira a ser realizada, ela se dará na próxima sexta-feira, né? Maravilha. Né? Nós estaremos, já estamos nessa reta final de mobilização. Mobilização essa que já iniciara há alguns meses, né? No sentido de colocar o professor no espaço, numa sala, a gente costuma dizer, não para formação, porque o colega professor já é formado, mas para aquela troca de experiência, para aquela motivação. Então a gente tem feito isso, né? Já com uma certa antecedência, colocado os professores das disciplinas envolvidas, que especificamente língua portuguesa e matemática, das provas, né, as disciplinas a serem avaliadas, a área do conhecimento a ser avaliada serão língua portuguesa e matemática. Então nós temos feito esse processo junto aos nossos professores, coordenadores, diretores de escola, bem como também nós temos aplicado simulados para essas turmas que se submeterão à avaliação. E também nós estamos aí na perspectiva de realizar o nosso aulão derradeiro, né? Faremos os aulões para as turmas de 5º e 9º ano, preparando-os, motivando-os, tanto para a realização da SAB, que vai ser logo, e na sequência, no final do mês de outubro, a prova da SAEB. Para além do índice, que tanto o SAB quanto o SAEB, particularmente o SAEB, nos auxilia a obtermos o índice do IDEB, que é um índice tão percorrido pelas redes municipais. Para além do índice, o que mais nos importa é o conhecimento, é a aprendizagem de fato. Claro que uma coisa é consequência da outra. Sim. Se o índice for um índice satisfatório, é porque nós tivemos ali do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista, né, da proeficiência, tivemos um retorno positivo, perfeito. Mas a mobilização ela tem sido muito considerável, os nossos professores, do qual inclusive eu tenho assim, um orgulho tremendo de lidar com esse pessoal, as nossas coordenadoras e coordenadores, a nossa equipe técnica de coordenação da secretaria, tem assim, incansavelmente se colocado em prol da realização das nossas provas externas para alavancar aí, não somente o IDEB de Caraíbas, mas também a aprendizagem dos nossos meninos. É bom para a gente também ter uma avaliação, entender como é que está sendo, onde é que precisa melhorar. Sim. Então acho que é um retorno positivo. Perfeito. Falando ainda do município em si, parcerias, eu gosto muito da ideia da parceria que foi feita da Secretaria de Educação com a Secretaria de Agricultura, que normalmente a gente não espera ver duas pastas diferentes como essas acabarem unidas. Então eu queria entender por que essa parceria foi feita, o que ela motivou, o que ela acabou gerando a partir disso. Então, Bianca, Caraíbas é um município essencialmente rural, por assim dizer, né? Nós temos a população de pouco mais de 10 mil habitantes. Dessa população, mais de 70% das pessoas vivem no campo. O potencial agrícola lá é grande. Perfeito. Mesmo. A economia gira em torno da agropecuária, né? Então nós temos, particularmente, a agricultura familiar, já vista que a estrutura fundiária do município ela é constituída de pequenas propriedades rurais. Sim. Então nós temos os pequenos produtores rurais, né? E dentro dessa lógica, levando em consideração essa realidade de Caraíbas, nada melhor do que a educação também está muito voltada para a realidade dos nossos alunos. Alinhada, né? Alinhada, perfeitamente. A começar pela realidade que os nossos alunos vivem lá no campo.
por mais que ele se desloque para a escola, venha para a sede ou para o distrito, para algum povoado vizinho, mas a realidade dele é lá no campo. Sim. Né? E por intermédio do Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, né, que de alguma forma determina que 30% ao menos da merenda escolar, seja ela oriunda da agricultura familiar, já havendo essa determinação por força de lei, e nós, com toda essa vocação para a agricultura, nós achamos acachapante, né? E aí nós temos o nosso grupo de agricultores e agricultoras familiares, inclusive recentemente fizemos a reunião com eles, assim, eu gosto muito de estar no meio dessas pessoas. Importante, Eu me identifico demais, né? Então, assim, fizemos uma reunião com os agricultores, falávamos sobre a importância que eles têm para a alimentação das nossas crianças. A gente foca muito no processo de ensino-aprendizagem, mas uma criança ela vai aprender bem se estiver bem alimentada, bem nutrida, Isso né? é verdade. Em um ambiente acolhedor, numa escola também bem cuidada, boa. com estrutura boa, perfeito. Então, assim, a parceria com a Secretaria de Agricultura e com os agricultores familiares ela é muito importante, porque nesse sentido a gente assegura que os produtores e produtoras rurais da pequena unidade, né, fundiária possam estar fornecendo às nossas escolas um alimento fresco, nutritivo e saudável, com todo aquele cuidado. Nós temos a nossa equipe, né, a nossa nutricionista e toda a equipe ali que tem esse cuidado muito intenso de estar orientando os nossos agricultores para com o fornecimento, bem como avaliando a qualidade do produto. E olha, eu vou dizer, os nossos meninos eles são muito satisfeitos com a nossa merenda escolar. Eu já ia perguntar, o feedback então é positivo? O resultado Super foi bom? positivo, assim. A gente entrega aos nossos meninos uma alimentação saudável, que mais importa, né? E de qualidade. Então o feedback é muito positivo com relação à merenda escolar no nosso município. Outra parceria também que eu acho legal a gente poder citar, além da parceria com a Secretaria de Agricultura, é a parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde. Sim, sim. Que tem o acompanhamento dos profissionais na rede de instituição de ensino. Queria entender e falasse um pouco mais pra gente como é que tem sido isso, essa parceria, como é que ela surgiu e como é que tá sendo os resultados, os frutos dessa parceria. Então, tão logo nós iniciamos a gestão, nós, por meio também da Secretaria de Educação e a de Saúde, nós firmamos ali uma parceria, né, em torno do programa Saúde na Escola. Maravilha. Porque naturalmente os nossos meninos passam parte do dia ali conosco na escola e eles de alguma forma precisam também de um acompanhamento nesse sentido, né? Sim. Seja da saúde bucal, saúde emocional, enfim, os diversos aspectos possíveis, não é mesmo? Então essa parceria ela é muito exitosa, nós temos com uma certa frequência a visita das equipes técnicas dos PSFs, né? Geralmente ali nos povoados onde nós temos as escolas, a nossa rede ela é nucleada, né? Sim. Nós temos as escolas, uma creche e 2 escolas da rede municipal na sede, uma creche e uma escola no distrito de Vila Mariana, creche e escola em povoados, como o povoado de Jiboia e de Taboa dos Alves. Então são 4 núcleos de ensino. E aí, nos núcleos também nós temos os PSFs, né? Os postos de saúde, onde funciona ali o Programa Saúde da Família. E essa parceria com os PSFs, as equipes dos PSFs e as escolas, elas são muito frequentes. Então, com muita frequência, você tem a visitação. Às vezes, a própria escola tem a iniciativa, né? De convidar a equipe do PSF para estar ali falando sobre saúde bucal e de outras questões todas inerentes à saúde dos nossos alunos. Então, e isso reverbera na realidade da família, na saúde da família também, né? Maravilha. Então, os profissionais que a gente pode contar que fazem parte dessa parceria são os profissionais, são os dentistas, são os psicólogos. Sim. E tem a ideia de ampliação desse projeto, desse programa, como é que funciona? O resultado também está sendo positivo? Bastante, Bianca. Toda parceria ela é bem-vinda, né? Toda parceria, quando bem feita, ela traz resultados muito positivos, né? A perspectiva é que para os próximos anos, assim, é importante salientar que nós estamos no primeiro ano de gestão. Sim. E as questões se dão de forma muito... A gente vai fazendo gradativamente, percebendo se está sendo exitoso ou não. Tudo aquilo que tem sido exitoso, a tendência é que nós ampliemos, aprofundemos para os próximos anos. Então, sim, naturalmente a gente pretende essa parceria com a saúde, né? Pretendemos que ela se dê, que ela continue e que assim a gente possa atingir o maior número de alunos possíveis. E a gente acaba também, consequentemente, acompanhando como é que está o desenvolvimento, o cuidado maior com os estudantes. Acho que a família também fica feliz nesse sentido, né? Sim. E a gente tem tido lá em Caraíbas também uma revolução na saúde, eu diria, né? Eu repito, a gestão do nosso prefeito Renato, do vice Arnaldo, de todo o secretariado tem sido muito comprometida. E na saúde propriamente dita, nós temos tido nos últimos meses o oferecimento de algumas especialidades que outrora elas não tinham, né? Especialidades que para um município como Caraíbas acaba sendo algo não muito comum, né? Nós temos algumas especialidades como, por exemplo, ortopedia, o próprio neuropediatra, que é uma demanda muito grande dos municípios, e lá em Caraíbas a gente com muita luta, com comprometimento do secretário Ronaldo de Saúde, com o nosso prefeito Renato,
nós temos o atendimento na nossa policlínica do neuropediatra e de outras especialidades muito importantes, porque às vezes, em algumas circunstâncias, em outros tempos, as pessoas precisavam se deslocar para a Vitória da Conquista, para esses atendimentos que eram ali corriqueiros, básicos, por assim né? dizer, exato. Então, assim, o oferecimento dessas especialidades lá no nosso município tem dado às nossas famílias essa qualidade no sentido do atendimento mais imediato, do acompanhamento. Por exemplo, nós temos uma demanda muito grande por atendimento da neuropediatria, né? E é uma parceria que nós precisamos fazer com a saúde. Já visto que boa parte dessas crianças que estão em processo de investigação com relação a alguns transtornos, né? Ou mesmo aqueles que já têm laudos, essas crianças precisam desse acompanhamento, desse tratamento contínuo. Então, tendo essa especialidade oferecida no município, nós da educação já sabemos, olha, o aluno tal, ele está sendo acompanhado pela especialidade, então a gente já tem esse feedback, tem esse retorno e a família fica mais tranquila, né? Então, tem sido muito exitoso também nesse sentido a parceria com a saúde. Outra parceria que eu gosto, eu não sei nem ao certo se é uma parceria, mas eu acredito que seja um projeto mais voltado para a coordenação de cultura de Caraíbas, que é chamado de Ritmos que Educam, que eu achei super interessante. Quando a gente pensa muito em educação, a gente vai muito para a sala de aula. Sim. O ensino básico que é necessário para o desenvolvimento da criança, mas eu acho que tem outros elementos que acabam contribuindo, indiretamente, né, no caso. Tem a questão da merenda escolar, tem a questão da estrutura, como o senhor falou, mas eu acho que é interessante a gente poder trazer ali uma educação mais lúdica, explorando o ensino da criança, o desenvolvimento. Claro, sim. E o Ritmos que Educam me chamou a atenção por conta de oferecer percussão para os estudantes. Perfeito. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Então, o Ritmos que Educam é um projeto muito bacana, comandado pela Coordenação de Cultura, né? Caraíbas, nós temos a Coordenação de Cultura, que é atrelada da Secretaria Municipal de Educação, mas é uma coordenação que tem caminhos próprios, assim. O Deli, que é o coordenador, ele tem ali, né, todo esse cuidado para com a educação e também a cultura, né? E o Ritmos que Educam é uma iniciativa da Coordenação de Cultura, que nesse sentido oferece aos meninos, entre outras atividades, né, a oficina de percussão. Eu sou apaixonado por percussão, eu dizia logo lá, eu vou me matricular nessa oficina, barato, mas é também de alguma forma uma estratégia da Coordenação de Cultura em dar às crianças do nosso município, alunos da rede ou não, dar à população caraibense também essa oportunidade de, com uma atividade tão lúdica e também tão importante, tão potente que é os ritmos e as percussões, né, elas estarem também imergindo nesse universo da música, enfim, e de outras disciplinas, porque a cultura ela também nos fomenta de outras tantas situações, né? Isso é verdade. Se você pensa a cultura de forma muito especial, você está entregando àquela população a possibilidade de ampliar o leque de pensamento, de reflexão, de valorização e de pertencimento. Então, o Ritmos que Educam é muito bacana. Nós temos também os alunos que, no contraturno, né, também aqueles que frequentam a escola durante um turno, no turno oposto, ele vai ter a oportunidade, a partir de então, a partir desse projeto que é recém-criado, ele possa estar no turno oposto, junto com a equipe da Coordenação de Cultura, por que não batucando? Sim. Isso é muito legal, o projeto é fantástico. Por mais que seja um projeto recente, o senhor já sabe dizer se já temos resultados, se isso ajudou no desenvolvimento educacional das crianças, assim, estimulando outras partes, né? Pra gente poder entender se já tem resultado ou não, ou já a gente pode esperar aí, talvez uma apresentação dele já. Então, ele é recente o projeto, mas já tem havido já alguns encontros, né? Com o oficineiro, aquela coisa mais introdutória, né? Está sendo adquirido instrumentos de percussão, né? Por meio de fomentos da cultura, a própria Coordenação de Cultura tem feito e viabilizado a aquisição desses instrumentos de percussão, de modo que, a partir de agora, né, das próximas semanas, a gente engrene mesmo o projeto de percussão lá na nossa cidade. Mas, para além disso, também essas parcerias são sempre muito importantes nós citarmos. O CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, oferece também outras oficinas, né? Maravilha! Violão, dança, artes, enfim. Tem-se já, e aí o projeto de percussão, né, essa oficina de percussão, ela estará atrelada também a todo esse escopo do que é oferecido também pela Secretaria de Assistência Social, pelo CRAS, né, porque os nossos meninos, assim, no contraturno, então muitos deles, uma parte considerável dos nossos alunos, eles estão lá no Centro de Referência e Assistência Social, na aula de violão, na aula de dança, com outras atividades esportivas, inclusive. Então, a educação, ela de fato requer que essas parcerias, essas iniciativas, inclusive de outras secretarias, elas se deem. É porque a educação, por si só, ela tem toda a sua demanda, tem toda a sua estrutura,
mas ela se torna completa, ela se torna concreta quando você tem essas outras iniciativas também de outras secretarias, de outras coordenações, como é o caso da coordenação de cultura. Acho que acaba somando bastante, no geral. Muito mesmo. Queria falar também a respeito da questão... aproveitando ainda, falando sobre a percussão, eu fiquei na dúvida com relação à questão de inscrição. Por exemplo, quero participar, alguém que ainda não fez parte, ficou interessado a acompanhar aqui no nosso podcast, despertou interesse. O que ela pode fazer para poder participar? É procurar a coordenação de cultura, né? Procurar a Deli, que é o nosso coordenador. Inclusive, a coordenação de cultura fica no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Educação lá de Caraíbas. E aí, a coordenação de cultura vai estar justamente viabilizando as inscrições. Naturalmente, a gente tem que ter esse cuidado com relação à quantidade de alunos e pessoas inscritas. Porque assim, a gente está falando de educação, de crianças, jovens e adolescentes, mas assim, adultos, idosos, que talvez queiram, né? É algo que é aberto à comunidade, mas é procurar a coordenação de cultura do município, que todas as informações elas serão passadas, e tenho certeza que assim já está sendo um sucesso e vai ser, porque a cultura, de modo geral, ela é muito importante, e a percussão ela é muito atrativa, né? Aquela coisa do batucar, de fazer festa, e eu acho muito legal, particularmente com relação à percussão, que vai um pouco daquela nossa ancestralidade mesmo, né? Dos ritmos. O Brasil, a cultura brasileira ela é muito vibrante. Rica também, muito rica. Né? A gente tem um pé nessa questão da ancestralidade africana, do batuque, do ritmo. É fantástico. Conhecer cada vez mais nossas potências. Perfeito. E falando também a respeito da gestão democrática, eu queria que você falasse um pouco, explicasse pra gente. É uma prática que foi implementada agora em Caraíbas. Sim. E que é voltada para as instituições de ensino municipal. Exato. E eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que é essa gestão democrática, o que ela vai realmente democratizar e quais são os resultados disso. Então, Bianca, a gestão democrática nas escolas, e recentemente nós fizemos, né, empossamos os nossos gestores escolares a partir do que preconiza, inclusive, o próprio MEC, né? O MEC ele tem diversas situações que favorecem o financiamento da educação, né? A gente costuma dizer que a educação atualmente ela se autofinancia. Na medida que você atende algumas condicionalidades propostas pelo Ministério da Educação, você vai assegurando o fomento da educação no seu município. E até para assegurar a gestão democrática nas escolas, o MEC, em uma das suas condicionalidades para acesso ao VAR, né, que é uma condicionalidade que de alguma forma dá uma robustez no recurso que financia e fomenta a educação dos municípios, uma das condicionalidades é a gestão democrática, que é justamente você possibilitar, né, que diretores, né, melhor dizendo, que educadores, né, sendo eles efetivos, o quadro efetivo do município, possam inscrever-se, né, para assim, enfim, no nosso caso especificamente, nós fizemos a avaliação por mérito e desempenho. Maravilha. Ou seja, as inscrições se deram, os diretores eles apresentaram, né, o seu projeto, o seu plano de gestão que foi avaliado pela comissão. Na sequência nós tivemos a análise, né, ali dos títulos, de toda a documentação do diretor e por fim uma entrevista. E aquilo naturalmente gerou ali uma nota, né, um score, e uma vez classificado, o gestor ele foi para a escola pretendida para que a comunidade escolar pudesse contemplar, assim, avalizar aquele nome ou não. Deu super certo, foi um processo muito tranquilo, inclusive, nós fizemos isso nós fizemos em 5 escolas, né, esse processo de gestão democrática, porque para além do atendimento de uma condicionalidade do MEC, justamente nós trazemos para o espaço escolar aquilo que é muito caro para a nossa sociedade, que é a democracia. Isso é. Né? E em um dado momento a gente pode também viabilizar por meio da escolha direta, que eram opções que o MEC nos dava. Você podia fazer por análise de mérito e desempenho ou por escolha direta. Nesse primeiro momento a gente fez dessa maneira, né, com todos esses critérios muito bem explícitos em edital, muito bem explícitos, né, naquilo que a gente precisava seguir a partir dos marcos legais, que é a própria lei da gestão democrática e também a LDB, mas assim tem sido muito bacana, temos tido um feedback muito positivo no sentido de democratizarmos o processo de ensino. A cada 2 anos, né? E aí, passados 2 anos, a gente abre um novo processo e outros professores interessados que queiram ter a experiência de gestão escolar podem estar também participando do processo, algo muito positivo. Oportuniza, né? Novas gestões, oportuniza os professores e educadores almejarem talvez esse cargo para poder mostrar o potencial que eles também têm, né? Exatamente. E ao oportunizarmos, a gente dá ao nosso colega professor essa condição. Olha, uma vez gestor escolar, como você me perguntava a priori, qual é a diferença de estar na sala de aula e estar gerindo a rede municipal, né? Então, aquela oportunidade de você, na escola, você é o gestor daquela unidade escolar. Você vai
compreender todos os processos e geri-los, né? De modo a respeitar naturalmente ali todos os profissionais que o cercam, desde o professor, porteira, merendeira, enfim, auxiliar de classe. Mas tem sido muito, muito bacana, os nossos recém-impostados diretores têm dado o seu melhor, né? E temos colhido bons frutos, sim. Não tenho dúvida. Damião, só vou interromper nossa conversa rapidinho para falar com o pessoal que nos acompanha de casa também. Se você está gostando desse bate-papo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Mas se você não conseguir acompanhar por aqui, fique tranquilo, a gente também está disponível no Spotify para você poder nos acompanhar por lá. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, novidades e informação, é só você acessar o nosso Instagram, @interiorbaiano, ou o nosso site, interiorbaiano.com.br, e ler a matéria completa. Retornando agora, Damião, queria falar com você a respeito da educação em tempo integral. Ótimo. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto bastante da iniciativa, eu acho que traz frutos para o município. Sim. E eu queria entender como é que está em Caraíbas, como é que a educação em tempo integral está sendo implantada e a partir de onde? Então, Bianca, o programa Escola em Tempo Integral é um programa federal, né? Inclusive, tornou-se lei em 2023. E aí, gradativamente, as redes municipais e as redes estaduais, elas precisam aí integralizar o seu processo de ensino. A gente costuma dizer, e é muito importante dizer, que é escola integral em tempo integral. Sim. Né? Porque o aluno, ele estuda em tempo integral, mas que ele tem a escola integralmente, né, na sua vida, no seu processo de ensino-aprendizagem. Bom, em Caraíbas, nós, para esse ano, inclusive, de forma muito, muito importante, é um tema também muito caro para a gente, fizemos uma mobilização muito significativa lá na nossa rede, com apoio e suporte da gestão municipal, as famílias das crianças, né, que obtiveram a matrícula em tempo integral, elas compraram muito bem a ideia, né? Então, para esse ano de 2025, de forma muito, assim, considerável, nós geramos 130 matrículas de escola em tempo integral, quando havia ali uma meta de pouco mais de 60 matrículas. Nós mais do que dobramos em cima do que era preconizado enquanto meta, né? E a nossa estratégia, Bianca, que ali foi algo muito, muito acertado ao chegarmos a essa conclusão, junto com a nossa equipe de coordenação técnica da Secretaria, as minhas coordenadoras pedagógicas da Secretaria são muito motivadas por essa ideia também, são muito capacitadas nesse sentido. Então, a nossa estratégia foi para a educação infantil. Perfeito. Para as creches. Então, já que nós gradativamente teremos que oferecer a matrícula em tempo integral, vamos para aquilo que é mais tenro. Então, fomos para as creches, estamos oferecendo gradativamente para as nossas creches, essas 130 matrículas, elas estão distribuídas entre a creche da sede, a creche municipal Joaquim Dias, e a creche municipal de Vila Mariana, né? E aí, que é o distrito. Sim. E aí, na medida que a nossa meta for aumentando, independente da meta preconizada pelo MEC, o nosso sarrafo vai estar sempre lá em cima, por assim dizer, Maravilha. como a gente costuma falar, né? Então, a expectativa nossa é gerarmos mais matrículas. Por entendermos que é muito importante para a família, para a mãe, que geralmente a gente refere-se à mãe, porque a mãe está ali sempre no cuidado com a criança, não que o pai não deva fazer. Não. Eu tenho esse cuidado muito com as minhas filhas, né, de acompanhar esse processo todo, mas a mãe, particularmente, às vezes ela fica muito presa com o cuidado à sua criança e por conta disso, de repente, aquela criança tem uma matrícula apenas parcial. Então, ela acaba não podendo trabalhar, por exemplo, ou desenvolver outras atividades ao longo do dia. Então, o oferecimento da matrícula em tempo integral, ela também dá oportunidade à família para o seu desenvolvimento também, no sentido de outras atividades diurnas ali, uma vez que a criança está sendo muito bem cuidada pelas nossas creches, né? Então, a gente tem oferecido a matrícula em tempo integral, ainda com desafio, porque Caraíbas nós temos, eu sempre digo que talvez um dos nossos principais desafios é a questão do transporte escolar. Sim. Caraíbas é um município, embora de pouco mais de 10 mil habitantes, mas são mais de 800 quilômetros quadrados, assim, relativamente é um município extenso para a população que ostenta. E como eu disse, boa parte dessa população ele está na zona rural, né, está no campo. E aí, como nós já herdamos esse nucleamento bastante extremo dos polos educacionais, essas crianças e adolescentes, elas precisam ser transportados, né? Então, qual é o nosso desafio para o próximo ano, inclusive? É ofertarmos o transporte escolar exclusivo para as crianças virem estudar em tempo integral, as crianças das creches propriamente dito. Sim. Porque na medida que eu mantenho um transporte misto das crianças em tempo integral e da criança em tempo parcial, eu não vou conseguir equalizar o processo. Justamente por isso que, a priori, nós estamos oferecendo essas vagas para as crianças residentes na sede. Porque essa logística de transporte ela não é necessária. Sim. Né? Mas, para o ano que vem, já um compromisso assumido também pelo nosso gestor, é focarmos no transporte escolar exclusivo para as crianças que estarão matriculadas em tempo integral, de modo a ampliarmos ainda mais o número de matrículas oferecidas em tempo integral. E para além das matrículas propriamente ditas
do programa Escola em Tempo Integral, nós oferecemos também as matrículas da complementação do ensino, Sim. que é algo também preconizado pelo MEC, e que, diferentemente um pouco da matrícula em tempo integral, o aluno ele é matriculado no regular, porém ele comparece no contraturno para o reforço escolar, para essas atividades que dizíamos há pouco, oferecidas pelo CRAS e pela Coordenação de Cultura. Então, assim, para além das vagas do programa Escola em Tempo Integral, tem-se também o contraturno com a complementação do ensino, que é uma estratégia que tem dado super certo, e a gente tem as nossas crianças nas nossas escolas assim, por mais tempo. Sim. E a oportunidade que aquela criança, que estando na escola por mais tempo, a oportunidade e a possibilidade dela adquirir conhecimento e avançar no seu processo de aprendizagem é muito grande. Então, foi para nós e tem sido assim, muito satisfatório o oferecimento das matrículas de tempo integral, e pode ter certeza que para o ano que vem nós vamos ampliar ainda mais, porque está dando super certo. E falando em questão de desafio, a gente pensa também, quando a gente fala da educação em tempo integral, que é uma mudança grande também nas instituições, né? Tem a questão estrutural, tem a questão do profissional. Sim. Então, eu queria entender como é que está sendo isso em Caraíba, se vocês conseguiram lidar com esses desafios, e também são desafios que vão vir futuramente acometendo, ampliando essa questão. Então, o desafio ele vai justamente nesse sentido, né? A infraestrutura de nossas escolas e creches, já que estamos oferecendo a priori para as creches, então falaremos da infraestrutura das creches. Perfeito. Uma das creches é uma creche recém-inaugurada, inclusive uma creche padrão FNDE, né? Que tem uma estrutura muito positiva, que é a creche do distrito de Vila Mariana. Então lá nós não tivemos dificuldade no sentido da infraestrutura, né? Tivemos que adequar isso, não foi tão difícil, haja vista que a direção da creche, a coordenação das creches envolvidas, elas foram muito solistas nesse sentido de, junto com a Secretaria de Educação, com as coordenadoras da nossa secretaria, encontrarem um mecanismo para adequar a carga horária das professoras e auxiliares das creches para o cumprimento dessa matrícula em tempo integral. Então foi algo até tranquilo nesse sentido. Adequou-se a carga horária, né, para que, portanto, nós tivéssemos as professoras e auxiliares ali por mais tempo, para que, enfim, elas pudessem estar nas 7h30 obrigatórias da matrícula em tempo integral, né? E do ponto de vista infraestrutural, talvez tenha sido o maior desafio na sede, que é uma creche não é tão antiga, mas assim, quando da construção da creche da sede, lá há 10, 15 anos atrás, não se tinha essa perspectiva do ensino em tempo integral, talvez nas maiores cidades, mas em Caraíbas não se pensava, né? Então, assim, estamos adequando o espaço físico no sentido de ampliarmos os espaços, e aí agora aproveitando inclusive o recesso escolar, a gente vai fortemente dar uma repaginada naquela creche, dar um ampliado do ponto de vista infraestrutural, bem como também oferecendo aquilo que é necessário, né? Ampliando equipamentos, ampliando mobília, para que a gente também consiga estar oferecendo de forma mais adequada aos nossos alunos a escola de tempo integral. É muito importante, já que estamos falando de infraestrutura, né? Falar sobre essa preocupação, né? Em que a gestão tem tido com a infraestrutura não somente das creches, onde se oferece a matrícula de tempo integral, mas também das demais escolas e creches da rede municipal. Estão atentos, então, nessa questão, bastante, né? O prefeito Renato ele é muito comprometido, ele é muito atento. É aquele gestor que está atento a tudo, é sensível a todas as questões, sensível a todas as necessidades, né? É aquele prefeito, aquele gestor que está o tempo todo ali entre as pessoas, quando você pensa que ele chega visitando uma escola, observando o que se precisa, isso é muito importante. Quando o gestor ele tem esse olhar mais próximo, né, mais cuidadoso, a tendência é nós conseguirmos, do ponto de vista de melhorias, de conseguirmos isso mais facilmente, né? Então, assim, pensou-se muito cuidadosamente no que tange à infraestrutura das escolas. Claro que nesse primeiro momento, quando se tem essa transição, né, de gestão, quem chega tem que chegar conhecendo a realidade, para que não haja nenhum comprometimento do ponto de vista financeiro, né, e orçamentário para o município. Então, as primeiras intervenções, elas foram muito assertivas, elas foram muito importantes, mas daqui por diante a gente tende a intervir de forma mais intensa. Intervir no sentido de dar mais infraestrutura, intervirmos de forma mais contundente, por assim dizer, né? Mas mesmo assim, as nossas escolas, elas foram reformadas no sentido de a questão da pintura, dos reparos, né? Recentemente nós recebemos um grande volume de mobiliário escolar, nós conseguimos substituir o mobiliário escolar de toda a rede, quase que em 100%, isso foi assim, algo muito importante. Maravilha. Porque quando nós assumimos, eu ao visitar as salas, eu pensava comigo, não tem condições de nós continuarmos dessa maneira, porque de fato o mobiliário escolar estava bastante deteriorado, já tinha um tempo bem considerável que não se tinha a substituição.
E o aluno precisa ter Qualidade, né? Ele precisa ter um relativo conforto para que o processo de ensino-aprendizagem se dê. Então, houve da parte do nosso gestor esse compromisso de junto com a Secretaria de Educação, estar substituindo o mobiliário. E ainda esse ano a gente vai estar recebendo um grande carregamento também de outros equipamentos imobiliários, agora assim, pensando no conforto dos nossos professores. Então, reequipando a sala dos professores, né? Que a gente pensa no aluno bacana, mas você pensar no colega professor também, uma sala de professores adequada, confortável, equipada, de modo que a gente tenha nas nossas escolas também um espaço de trabalho para os nossos colegas professores, de estudo para os nossos alunos, mas também um espaço de convivência no sentido de conforto, de qualidade. A segunda casa, né? É a segunda casa. Nós, professores, passamos um terço quase do nosso tempo lá na escola, né? Quando se tem uma carga horária ampliada. O aluno, da mesma forma, passa um período bastante considerável lá. Então, assim, tem que se cuidar da escola como se cuida da casa, né? Eu digo sempre isso, quando professor, eu iniciava dizendo que eu conheço o chão da sala, né? Até dezembro do ano passado estava na sala de aula, lecionando geografia, com aquela paixão, aquela coisa toda. Então a gente sabe o quão importante é você ter um gestor que cuide bem da educação. Que conhece a realidade. Você ter um secretário ou uma secretária da educação que conhece a realidade, um gestor, um prefeito ou um vice-prefeito, enfim, que conheça e também que tenha esse olhar mais cuidadoso e carinhoso para com a educação. Então isso é muito importante. E a gente tem tido, assim, resultados muito positivos nesse sentido. E a expectativa é que esses bons frutos continuem sendo colhidos nos próximos anos. Maravilha. Eu acho que outra questão que a gente vale a pena destacar também, que a gente comentou até antes de começar a gravar o podcast, é a respeito da educação inclusiva, que é para cuidar da qualidade de vida das crianças que têm necessidades especiais. Então, eu queria entender como é que funciona em Caraíbas, como é que a gente faz para identificar aquele estudante que precisa, que já é laudado e que não é laudado, e qual é o cuidado maior dentro da sala de aula? Ô, Bianca, é uma pergunta muito importante e é também um assunto muito caro para nós lá na Secretaria Municipal de Educação, inclusive também da gestão. Uma das coisas que o prefeito Renato dizia ainda em campanha era sobre isso, né? Sobre a importância de nós darmos visibilidade à educação inclusiva e operacionarmos, né? Ou melhor, darmos na prática, né? Colocarmos em prática a educação inclusiva, por assim Perfeito. dizer. Né? Eu me angustiava muito quando ainda professor, ao me deparar com algum aluno, né, portador de alguma comorbidade, enfim, e eu não tinha muito recurso, né? Às vezes, isso, eu dizia aqui, eu dou aula desde 2008, então, particularmente nos tempos mais anteriores, não se tinha uma política muito explícita, muito voltada e muito concreta para a educação inclusiva, né? Então, eu me via assim, um pouco apreensivo com aquele aluno que às vezes você via no aluno a necessidade de um acompanhamento mais próximo, de um tratamento adequado, de uma adaptação de atividades, exato, para que ele também, haja vista que assim, a gente tem que pensar em educação de qualidade, e hoje tem sido muito preconizado o termo da equidade, né, que é você não só ter qualidade no ensino, mas oportunizar a todos, respeitando as suas inúmeras características e condições, oportunizar a todas essas pessoas também a possibilidade de ter esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, quando da nossa assunção na Secretaria de Educação, nós constituímos logo a Coordenação Municipal de Educação Inclusiva, né? De modo a pensar estratégias e ações que reverberassem positivamente para esse público-alvo, né? Caraíbas, nós contamos com um número bastante considerável de alunos já laudados, outros alunos que têm um processo de acompanhamento e investigação. Então, o que fizemos? Qual foi a nossa primeira iniciativa? As escolas, nós ofertamos, em cada uma das nossas escolas, a figura da psicopedagoga. Então, nós temos uma psicopedagoga por escola. Maravilha. Essa psicopedagoga, ela vai dar o suporte no sentido de acompanhamento dos alunos laudados, ou mesmo lhe acompanhando aquela família que está em processo de investigação com relação a alguma situação, seja TEA, TDAH, TOD, uma desses transtornos que a gente tem tanto lidado nos últimos tempos. Então, nós temos a figura da psicopedagoga, que na sala de recurso multifuncional, elas fazem essas intervenções, né? Nós temos um grande número de cuidadores e cuidadoras, né, que acompanham cotidianamente esse aluno laudado e, naturalmente, a partir do laudo, a gente entende qual é a especificidade daquele aluno, qual é a necessidade, enfim, né? E algo que é muito positivo também, que foi por meio da Coordenação Municipal de Educação Inclusiva, todo um esforço, né, para a finalização, para a elaboração, melhor dizendo, dos PEIs, que é o Plano de Estudo Individualizado. Entendi. Então, cada aluno laudado, ele tem o seu PEI, o seu plano de estudo individualizado, em cima do PEI, que é elaborado a partir da anamnese, da escuta da família, a partir também
ali do acompanhamento do professor, da psicopedagoga, ou seja, é um documento muito importante, que não é engessado, não é estático, ele é constantemente atualizado de acordo ao avanço no tratamento da criança, mas é um documento que versa sobre as estratégias de aprendizagem daquela criança. Então, se a criança ela é portadora de TEA, sei lá, suporte 2 ou 3, ela vai ter uma situação específica daquele que tem TEA suporte 1, por exemplo, né? Então, assim, a educação inclusiva em Caraíbas, esse ano, 2025, a gente começou, ainda na jornada pedagógica, a temática foi inerente a isso, inclusive. Na jornada pedagógica, nós tivemos um momento com as cuidadoras, que seriam as futuras cuidadoras dos meninos, fizemos uma oficina com elas. E ao longo desse processo, a Secretaria tem mantido contato muito constante, formação, inclusive, muito constante, muito frequente com as nossas psicopedagogas, com as nossas coordenadoras, de modo a não descansarmos. Constantemente, a gente tem voltado o nosso olhar para a educação inclusiva. Claro que nos primeiros meses, semanas, a gente teve aquela dificuldade, os pais um pouco apreensivos, né? Porque, assim, para nós que somos pais, no meu caso, que sou pai, quem é mãe, quem é pai, particularmente de uma criança, né, laudada, portadora de algum transtorno, há aquela apreensão, Sim, né? A família quer que a criança não só esteja na escola em função da interação social, mas para que haja, né? Desenvolvimento, aprendizagem. Então, essa apreensão, aos pouquinhos, a gente foi compreendendo, a gente foi não somente acolhendo essas famílias, mas junto com elas, nós fomos ali fazendo esse trabalho que tem sido muito exitoso. Foi muito bacana quando a gente percorreu as escolas, entregando os PEIs, né, conversando com as famílias e prestando esse atendimento que ele é contínuo. Eu acho que na sala de recurso. Um preparo até para a família, que às vezes não sabe muito bem como lidar com aquela necessidade, vê que o filho realmente está tendo alguma dificuldade de ensino e não consegue identificar o motivo. Eu acho que acaba trabalhando também junto com o estudante na sala de aula, com a família, que aí aprende a lidar melhor, entender a necessidade do filho. Eu queria até saber como é que foi o feedback, o retorno dos familiares com relação a esse ensino. Se melhorou, se conseguiu desenvolver. Nossa, feedback extremamente positivo. É até muito legal, assim, com certa frequência até a gente vê depoimentos, né, das famílias. Olha, eu tinha esse problema, eu tinha essa dificuldade, eu tinha essa dúvida com relação ao desenvolvimento do meu filho, mas agora tá bacana. Ele tem dado, digamos assim, um retorno no sentido do desenvolvimento. E aí, naturalmente, a família tem que ter também o comprometimento de, uma vez laudada, uma vez ali diagnosticada com aquele transtorno, a criança tem que estar em tratamento, né? E aí as famílias, elas são muito comprometidas nesse sentido, né? Às vezes se identifica uma família ou outra com certa dificuldade de manter o tratamento, ou mesmo de fazer esse acompanhamento. A gente se aproxima um pouco mais, orienta. O trabalho da psicopedagoga é o suporte pedagógico, mas essa criança há de ter também o suporte clínico, no sentido de desenvolvimento do processo de tratamento. Mas assim, Bianca, o feedback ele tem sido extraordinário, não podia ser melhor. É até muito legal, muita frequência de ver alguns depoimentos, de alguns vídeos a gente recebe das famílias falando sobre a importância que tem sido, a importância enorme que temos tido com a educação inclusiva no município de Caraíbas. Tem sido muito legal, tem sido inclusive bastante gratificante. Você vê os frutos realmente sendo colhidos de maneira prática. Muito, sim, muito prático, assim. De imediato você vê uma criança ali desenvolvendo, fala, cara, que legal. Né? Valeu a pena todo esforço. Ah, né? sem Quando dúvidas. a gente olha por esse lado. E também falando sobre os mais velhos. Vamos partir. A gente tá crescendo aqui falando de creche, ensino infantil. E eu acho que vale a pena a gente falar também do ensino superior. Eu gosto bastante de trazer essa pauta pra gente poder entender. Vitória da Conquista, que fica bem próximo de Caraíbas, é um polo de educação em nível superior, universitário, muito grande. A gente recebe aqui visitantes de diferentes cidades. Inclusive na minha instituição, eu sou da UESB, a gente vê a quantidade de estudantes que vêm de outros lugares e vêm com transporte público. E eu queria entender também como é que funciona isso em Caraíbas. Se vocês acabam incentivando os estudantes de lá também para virem, se aí eles conseguem algum auxílio, alguma ajuda da secretaria, questão de transporte, talvez alguns outros métodos também que a gente pode destacar aqui e o que a gente pode esperar futuramente disso. Então, Bianca, é muito importante tratarmos sobre, porque quando a gente fala de educação básica, você vai da educação infantil até o ensino médio, né? Mas ali a educação superior, para aquele indivíduo que pretende, do ponto de vista de uma carreira, do ponto de vista enfim, de alguma área de conhecimento, ela quer estudar e se tornar, enfim, um professor, um advogado, um dentista, um médico, um engenheiro, né? É muito importante que ele tenha acesso às condições mínimas para cursar uma universidade, né? Eu me lembro que em 2003, quando eu sou aprovado no vestibular, foi aquela saga, aquela dificuldade. Estavam num período em que não se tinha muito não se falava muito, particularmente em cidades pequenas como Caraíbas,
não se tinha muito esse conjunto de esforços do ponto de vista do poder público em fomentar essa possibilidade de que o jovem egresso do ensino médio pudesse estar indo para a universidade. Então é algo muito importante. Como você bem disse, Caraíbas está muito próximo aqui de Vitória da Conquista, e a gente tem a oportunidade, né, de fornecermos aos nossos alunos, isso já há algum tempo, inclusive é importante dizer que, mesmo no período anterior, quando nós assumimos isso, já era uma prática, de ofertar o transporte diário, cotidiano. De segunda a sexta-feira, o transporte vem no período noturno para cá, trazendo os estudantes das mais diversas instituições, não só o UESB, o UFBA, bem como também as instituições privadas, para os mais diversos cursos. É um barato, assim, quando a gente assume, a gente tinha uma lista lá de alunos já, e a lista de espera de espera, assim, há uma procura muito grande. Sim, isso é ótimo, né? É muito bom, porque eu sou de um período em que cursar na universidade era algo não muito comum. Era distante, né? Particularmente para as famílias, assim, de baixa renda, de uma realidade mais simples. Então, assim, quando você vê hoje nossos jovens, eu tenho diversos ex-alunos já formados em tantas outras áreas do conhecimento, você fala, que legal. Isso é fruto de um trabalho muito, muito atento com relação ao ensino superior, né? E essas parcerias, elas são necessárias. Lá em Caraíbas a gente fornece diariamente o veículo, o transporte, para que os nossos alunos, os nossos jovens se desloquem à Vitória da Conquista, para que cursarem, né? Bem como também parcerias são realizadas, né? É muito comum nós termos no próprio município alguns polos de algumas universidades, ainda que dessa modalidade à distância, né? Para os cursos de pós-graduação, de especialização. Perfeito. Porque às vezes você tem, beleza, o aluno, ele concluiu o seu curso, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, ele concluiu o seu curso de licenciatura em Geografia, mas ele de repente quer fazer uma especialização e no conforto da sua cidade mesmo, ele consegue estar fazendo por meio dessas parcerias que a gente costuma também viabilizar com institutos de ensino superior, que oferece também os cursos de pós-graduação. Mas para a graduação propriamente dita, seja ela na modalidade EAD, semipresencial ou presencial, os nossos meninos, eles diariamente se deslocam à Vitória da Conquista com esse suporte dado pela Secretaria Municipal de Educação e pela Prefeitura Municipal de Caraíbas para estudarem aqui na UESB, na UFBA, né, UNEB em outras cidades. É porque eu sou nebiano, né? Eu fico falando assim. Eu cursei o NEB no Campo 6 de Caetité. E nessa ocasião eu tive que migrar para Caetité. Eu fiquei por esse período todo residindo em Caetité, porque não tinha mesmo. Não tinha como. O deslocamento é um pouco grande. Ainda que fosse Vitória da Conquista, por ser perto, eu teria que fixar aqui, porque na ocasião não havia esse deslocamento. E você fazer isso por conta própria é um pouco complicado para uma época muito difícil, né? Mas hoje a realidade é outra. E é importante dizermos também que, assim, o próprio governo federal, ele fomenta muito isso. Nós estamos num tempo em que você tem o próprio o Enem, né? Que o aluno se prepara o tempo todo para poder para prestar a avaliação do Enem e a partir dele obter uma vaga nas universidades pelo SISU ou pelo ProUni, você tem o FIES. Então são inúmeras as possibilidades hoje. Oportuniza bastante. Oportuniza bastante e no sentido dessa contrapartida, os municípios, é muito importante que também dê esse feedback no sentido de, não, beleza, você conseguiu uma vaga pelo SISU para cursar agronomia na UESB, ok, vamos te ajudar aqui no transporte. Né, em outros municípios, dependendo da distância, algumas situações, você até tem a República, né, você loca ali um imóvel para que os estudantes também permaneçam lá. Não é o caso de Caraíbas, pela proximidade, a gente consegue fazer isso com o transporte. Né? Então, quanto mais nós oportunizarmos os nossos jovens e darmos a eles condições de cursarem os seus mais diversos cursos de ensino superior, é importante. É muito, muito bom ver em Caraíbas hoje diversos profissionais atuando, alunos da nossa rede estadual, a priori municipal, estadual, e hoje estão lá. Depois de formados... Retornam, né? É um retorno. É um ciclo. Sai do ensino fundamental, médio, superior e retorna. E eu acho que é interessante quando a gente vê que a cidade, ela também consegue trazer esse suporte para o mercado de trabalho. Sim. Eu sou muito suspeita porque eu sou aqui de Conquista, eu estudo aqui e eu adoraria continuar trabalhando aqui na região. É uma ideia que eu acho que a maioria dos estudantes vem trabalhando ultimamente, não a ideia de sair daqui para ir para as capitais. A ideia mesmo é você estudar e conseguir encontrar um bom emprego e trabalhar na nossa cidade. Então eu acho que com relação a isso, a gente vê esse retorno e vê também a qualidade também de vida melhorando na cidade, que faz com que a gente queira continuar trabalhando, estudando na região. Então é isso, assim, quando se tem essa possibilidade de você manter-se ali, você devolve todo aquele investimento feito, a devolução entre aspas, naturalmente, você retorna, né? Todo aquele investimento, todo aquele esforço, porque assim, é muito válido, é muito importante você ver ali, de repente, em alguma atividade econômica do seu município, aquele menino, aquela menina que cursou desde a creche, perpassando pelo ensino fundamental 1 e 2, ensino médio,
veio para a UES, veio para a UNEB, veio para as outras instituições e retornou e está lá, contribuindo com o seu trabalho, com o seu conhecimento adquirido em todo esse ciclo, né? Então esse retorno ele é válido, ele é muito importante. Quanto mais pudermos fomentar isso, melhor será. Falando já de mercado de trabalho de maneira profissional, a gente entra também no profissional professor. Né? A gente fala bastante do ensino para os estudantes, ensino infantil, ensino superior, mas quem está ali acompanhando tudo e faz parte de todo esse processo é realmente o professor. Claro. E eu acho que vale, como a gente falou, é válido a gente abrir os olhos e também olhar por esse lado do profissional. Perfeito. E eu queria entender como é que está o olhar de Caraíbas para esse profissional. Temos aí a ideia de formação continuada, então eu queria entender como é que está sendo esse processo para a valorização do ensino. Então, Bianca, a valorização do profissional de educação ele é muito importante. Eu, como professor, sempre lutei por isso, né? Sempre militei por essa causa, né? Pelos mais variados lugares que eu já pude lecionar, pelas mais variadas escolas que eu já pude trabalhar, a gente sempre militou pela valorização. A gente tem aquele clichê de dizer que o professor é desvalorizado, aquela peste, né? Dizer, o professor... Naturalmente, a gente sempre busca valorização. Né? E a valorização, ela vai além da questão da remuneração. Claro que isso é muito importante. Sim. O professor ele trabalha incansavelmente. Aquela história que acho que todo mundo já viu em algum momento, de que o professor ele não trabalha só na sala de aula. Ele passa os seus finais de semana, as suas horas de descanso. Leva pra casa, né? Exato. Pilhas e mais pilhas de atividade para elaborar provas, enfim. Muito isso, muita nossa realidade, sabe? Mas a valorização ela é importante. A começar pela valorização salarial. Né? Nós temos hoje o piso nacional do magistério, que é lei. Ele há de ser aplicado e cumprido. E quando a gente inicia a nossa gestão, a gestão do prefeito Renato, do vice Arnaldo, da nossa gestão na Secretaria Municipal de Educação, uma das primeiras preocupações foi aplicar na íntegra a lei do piso nacional. Né? Inclusive o reajuste ele é dado anualmente pelo governo federal. Né? O governo federal, na verdade, aplica o reajuste que os municípios têm que repassar. Sim. Mas em alguns casos, alguns municípios protelam esse repasse, nós repassamos de imediato. Os nossos professores iniciaram o ano letivo esse ano já com o reajuste do piso nacional do magistério. Maravilha. Isso é valorização, isso é muito importante. Porque assim, você ter assegurado também a sua remuneração digna e de forma respeitosa, isso é muito importante. Então, a valorização em Caraíbas começa por aí. Pelo respeito dado ao nosso professor, ao nosso profissional da educação, no sentido de o seu trabalho é valorizado a priori pela sua adequada e respeitosa remuneração. Então, o prefeito Renato é muito preocupado nesse sentido. Para além disso, as condições de trabalho, né? Nós estamos sempre preocupados com essa questão das condições de trabalho do nosso professor, né? Desde o dia a dia da sala de aula, desde o equipamento, desde o material pedagógico que ele precisa, desde uma escola bem cuidada, como falávamos anteriormente, que a tendência de agora por diante é focarmos ainda mais, intensificarmos o melhoramento da realidade de nossas escolas, mas também a formação, né? Quando a gente coloca o professor junto com outro professor, com outra... Essa escola vem junto com essa escola, a gente coloca no espaço só para trocarmos ideias, né? A gente costuma dizer lá em Caraíbas que a gente não forma quem já é formado, né? A formação continuada, por mais que seja esse o termo corriqueiramente utilizado, Sim. mas é muito comum a gente ter feito muito isso. Enfim, nos reunido, né? A gente tem com muita frequência até chamado os nossos profissionais de educação para estarem juntos, para discutirem, né, diversas questões inerentes ao seu processo de ensino-aprendizagem, seja das mais variadas áreas do conhecimento, exatas, humanas, ciências da natureza. Então a formação continuada é algo muito importante para nós, inclusive por meio de diversos programas oferecidos pelo próprio MEC, né, pelo próprio FNDE, enfim. Por exemplo, o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, o CNCA, Sim. que é algo muito importante, preconizado pelo MEC, em que se pretende focar no processo de alfabetização, no ciclo de alfabetização, né? E a alfabetização é algo muito importante, né? O ciclo, a criança tem que ter o 3º ano do ensino fundamental que estar alfabetizada. E a realidade dos nossos municípios é uma realidade ainda muito, muito complexa. A gente tem galgado gradativamente melhorias em Caraíbas, graças a Deus a gente ao longo desses 10 meses, trabalhado incansavelmente nesse sentido. Então o CNCA, por exemplo, que é uma iniciativa do MEC, né, a iniciativa do Ministério da Educação, mas que as redes municipais elas precisam viabilizar. Isso é. Ou seja, nós viabilizamos no sentido de termos a nossa articulação municipal e essa articulação municipal estar também ancorada pela articulação estadual e assim sucessivamente, mas ali onde tudo acontece, que é no município, que é na base, é reunir os nossos professores do ciclo de alfabetização para a formação. Então, desde o início do ano,
o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada em Caraíbas tem sido muito exitosa, né? A gente tem feito muitas reuniões de formação, os professores do ciclo de alfabetização têm nos dado, inclusive, um feedback muito bacana, assim, quando a gente reúne esse pessoal, a gente vê no olhar deles o quão importante aquele momento foi, de ele estar ali junto com os demais professores da rede para trocar experiências. Um reflexo desse cuidado, né? É muito legal. Inclusive, eu tenho esse cuidado. Toda vez que está tendo alguma formação, eu dou uma passada, né? E fico ali um tempo, às vezes as demandas não nos permitem ficar muito tempo. Saudade das salas de aula, viu? Talvez seja. Eu não consigo ficar muito tempo da sala de aula, sabe? E quando eu penso, não, eu tô passando em alguma escola ali, visitando, batendo na porta, é bem isso. E assim, visitando esses momentos formativos, eu percebo muito. Recentemente nós estávamos num processo de formação, inclusive, visando as provas externas, né? Com toda essa cruzada que estamos tendo, com toda essa mobilização visando as provas externas, há coisa de 3 semanas atrás, nós fizemos uma formação, as meninas, as nossas coordenadoras pedagógicas, prepararam essa formação para as nossas professoras do 2º, 5º e 9º ano, dos alunos que submeteram as provas externas, e foi aquela coisa extraordinária. Eu fiquei assim, observando, porque a alfabetização propriamente dita é algo assim, fabuloso. Eu digo que eu sou licenciado em Geografia, talvez eu não tivesse essa mesma capacidade, esse dom, esse carisma para a alfabetização. Eu digo sempre que o professor, a professora alfabetizadora e alfabetizadora é de uma importância extrema. Sim. E eu havia, assim, estarrecido as práticas exitosas desse pessoal. E eles replicavam na formação. Cara, que coisa genial. Isso está acontecendo nas nossas salas de aula. Então, a formação, Bia, ela é muito importante. Nós temos oferecido de forma até frequente, recentemente fizemos uma formação muito legal, visando um projeto que nós vamos estar desenvolvendo agora de educação antirracista, muito importante. E porque a educação antirracista, à luz do PNEC, né, que é essa política nacional de educação antirracista e combate a todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito, nós fizemos a formação para os professores de humanas. Foi fantástico falarmos das questões inerentes ao combate a intolerâncias, ao combate ao preconceito étnico-racial. Enfim, foi algo enriquecedor. Tem algumas semanas também, colocamos lá para mais de 50 professores no espaço, os professores da rede da área de humanas. E assim, a cada momento que a gente tem para colocar o professor na sala de aula e discutirmos juntos os temas inerentes à educação, ao processo de ensino-aprendizagem, é um momento que todos saem muito preenchidos, a gente sai energizado. Eu acho que é uma evolução em conjunto, né? Você acaba aprendendo um pouco mais, identifica ali as dificuldades, acaba conhecendo também outras informações. Perfeito. Eu acho que é um ensino em conjunto. Sim, sim. Porque, assim, de repente esse professor tem uma metodologia que o outro já não tem. Então, essa troca de experiência ela é muito válida. Então, ao longo desse ano 2025, nós fomentamos bastante e continuaremos a fomentar. Temos aí pouco mais de 2 meses do ano letivo, né, por assim dizer. E a gente tem tido essa preocupação da formação continuada. Eu, enquanto professor, sempre achei importante, né? Você ir para uma sala, você ir para um espaço, para o auditório, encontrar colegas, coordenação, direção, outro formador, para assim você fazer essa troca de ideias, de experiência muito legal. Perfeito. Damião, a gente está quase chegando ao fim do nosso bate-papo. Gostei muito de conhecer sobre Caraíbas. Bacana. Mas, antes disso, eu tenho um desafio para você, tá? Sim. Aqui a gente tem um quadro que eu chamo de Jogo Rápido. Eu vou trazer aqui alguns nomes para você, que é do seu conhecimento, é familiarizado já. E eu vou pedir que você me devolva com a primeira coisa que passar na sua cabeça, uma palavra que a defina ou uma pequena frase. Tá certo. Topa esse desafio? Vamos lá. Bom, pra gente poder começar. Caraíbas. Aconchego. Renatinho. Um ser formidável, extremamente humano. Professor. Importantíssimo. Educação. A base. Educação em tempo integral. Uma realidade e algo que vai mudar consideravelmente os níveis de aprendizagem no Brasil. Educação inclusiva. Indispensável. E ser secretário de educação é o que para você? Desafiador, gratificante e inspirador. Eu acho que a maioria dos convidados que a gente recebe aqui no podcast acaba falando que realmente é um desafio, sim, mas tem aquele retorno, tem a gratificação, sim, né? Sim, sim. É gratificante porque você está, mesmo professor, mas você está, eu digo sempre, estar secretário é transitório, depois disso vou voltar para minha sala de aula, sim, né? Isso não me confere, em momento algum, a possibilidade de subir num pedestal e achar que eu estou, não, muito pelo contrário, eu olho muito pelo mesmo nível dos meus colegas professores. Porque hoje eu estou tendo a oportunidade me dada pelo prefeito Renato de gerir uma rede de educação de um município de onde eu saí,
de onde eu estudei, de onde eu fiz os primeiros, né, os meus rabiscos, por assim dizer, sabe? Então é algo muito importante. Tem sido para mim um prêmio, embora os desafios existam, mas com muito comprometimento, com muito respeito às pessoas, né? Sendo muito respeitado também, é muito importante que se diga, tem dado certo, tem sido bastante satisfatório. Bom, e para a gente poder finalizar, chegando realmente agora ao fim do nosso bate-papo, eu queria que o senhor me desse deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando lá de Caraíbas, do que eles podem esperar dessa sua gestão, que eu acho que já conseguiram ter aí essa amostra de como é que está sendo essas melhorias, mas queria dizer que o que eles podem esperar dessa gestão ao longo dos próximos tempos. Então, a caraibense, né, alguém que é inerente desse município maravilhoso, a nossa mensagem é de esperança, sabe? De alguém na condição de secretário de Educação, muito motivado a trabalhar por esse município, a fazer da educação de Caraíbas uma educação cada vez mais de qualidade e equitativa, entendendo as dificuldades da nossa realidade, de um município carente, de um município com alguns desafios a serem superados, mas não nos falta, quando eu digo no plural, não falta ao secretário de Educação, não falta ao prefeito Renato, não falta ao vice Arnaldo, não falta aos nossos secretários, aos nossos coordenadores, não nos falta motivação, né? Eu, naquela secretaria, tenho uma equipe técnica que trabalha cotidianamente comigo lá, e pessoas extremamente capacitadas. Nossas coordenadoras pedagógicas, a nutricionista, de quem vai desde a manutenção do espaço, a quem dirige o veículo, a quem está lá comigo o tempo todo me dando suporte, a quem nos presta assessoria também, isso é importante. Eu tenho uma equipe muito comprometida. Eu digo sempre que assim, eu não tenho equipe, eu tenho um time de estrelas, né? E assim, eu me sinto muito confortável em trabalhar ao lado dessas pessoas, e essa equipe técnica que está comigo todos os dias na secretaria, ela me dá o suporte diário, né? Mas eu estendo essa questão da equipe técnica aos nossos professores, diretores, coordenadores, psicopedagogos, cuidadores, auxiliares de classe, agentes de portaria, merendeira, auxiliares de serviços gerais. A educação é feita por todas essas mãos, condutor do transporte escolar, sabe? Até mesmo aquele pequeno agricultor que está lá cultivando aquilo que vai ser o alimento do nosso aluno. Então, é uma rede. Quando a gente fala em gerir a educação, é gerir pessoas, é gerir processos e é gerir algo que é muito caro, muito necessário e que a gente tem que ter um cuidado extremo, que é o processo de ensino-aprendizagem, porque a educação dá ao indivíduo a possibilidade de pensar fora da caixa, de ter aquela visão holística em torno da sua realidade, tornando-se sujeito do seu próprio processo. Eu digo sempre nas nossas reuniões lá que o sujeito principal nas escolas são os nossos alunos. É por eles que nós estamos lá todo santo dia, trabalhando, nos dedicando e buscando melhores condições de trabalho. E assim sendo, portanto, eu quero agradecer pela oportunidade do podcast, por essa conversa, né? Eu falo demais, talvez até me excedi aqui na conversa, mas é um momento oportuno para nós assim, estarmos explicitando um pouco da nossa realidade, fazendo com que a população de Caraíbas conheça um pouco do nosso trabalho, que outros municípios também conheçam a realidade de Caraíbas, e que nesses 10 primeiros meses de gestão foram muito gratificantes, tem sido, e que não nos faltará perspectiva para trabalharmos diuturnamente, com muita seriedade, com muito empenho, né, para que Caraíbas se torne cada vez mais um município de pessoas felizes, né? É um lugar que a gente ama e a gente quer ver as pessoas também muito felizes por lá. Bom, eu já me adianto aqui e agradeço também a sua participação, Damião. Sempre bom receber vocês aqui da Secretaria e conhecer um pouco mais sobre a realidade de diferentes municípios e, nesse caso, de Caraíbas. Bom, e eu agradeço também a quem nos acompanha de casa e até a próxima.